Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje, são os nematóides, o filo nematoda, ou seja, o quarto filo da zoologia na escala zoológica. Então, a gente viu os poríferos, né, as esponjas do mar, os cnidários, que são as anêmonas do mar, depois os plateumintes e agora os nemateumintes, também chamados de nematódios, ou filonematoda. Então, os nematódios também são chamados de vermes cilíndricos. Eles são considerados o grupo de metazoários mais abundante na biosfera, com estimativa de constituírem até 80% de todos os metazoários, com mais de 20 mil espécies já descritas. Quer dizer que 20 mil espécies já têm nome, né? O nome científico e já foram estudados. De um número estimado de mais de 1 milhão de espécies atuais, que incluem muitas formas parasitas, tanto de plantas quanto de animais. Apenas os artrópoda, que são outro filo, apresentam maior diversidade. O nome vem da palavra grega nema, que significa fio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de nematódios, a Ascaris lumbricoides, que é a nossa lombriga, o Ancylostoma duodenale, que causa o amarelão. Aqui as lombrigas novamente, aqui tem a macho e fêmea, o macho tem esse ganchinho aqui na ponta. Aqui tem uma lombriga dentro do intestino, e aqui só para mostrar, né, que ela tem boca, a fêmea tem o ânus, quer dizer que tem o aparelho digestório completo, a faringe, intestino, esse amarelo aqui é o ovário. Então, vamos continuar com o texto. O filonematoda abriga indivíduos cilíndricos de formato alongado e extremidades afiladas, com cutícula protegendo a epiderme e, sob essa, músculos longitudinais, permitindo que se locomovam via movimentos de flexão. É um grupo que contém uma grande diversidade de representantes, sendo a maioria deles de vida livre, distribuídos tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos, e tanto de água doce quanto de água salgada. Entretanto, geralmente frisam-se mais os organismos parasitas, já que esses colocam em risco a saúde e o bem-estar da vida de diversas espécies animais e vegetais. A maioria deles é dioica, quer dizer que tem um espécime que é macho e outro que é fêmea, ou seja, possui sexos separados. O dimorfismo sexual também é comum. O dimorfismo sexual, ixi, agora deixa eu pular lá de novo. O dimorfismo sexual quer dizer que a forma do corpo de macho e fêmea são diferentes. Então, também é comum, sendo a fêmea de tamanho maior que o macho. Este possui uma extremidade de forma de gancho que auxilia no momento da cópula e ele tem cloaca. A fêmea já tem o ânus, né? O macho só cloaca. Do processo reprodutor, geram-se ovos de casca bastante resistente, sendo que em muitas espécies, principalmente as parasitas, o desenvolvimento é indireto, quer dizer que passa por estágio de larva. A lombriga, a filária, o ancilóstomo, o oxiuro, são vermes que parasitam seres humanos, causando as verminoses. Estes vermes parasitas são os representantes mais famosos do filo nematódio. Filo nematoda ou filo dos nemateumintes. Esse aqui é o ancilóstomo duodenale, que é o parasita do amarelão. Então, ele tem essa estrutura, isso aqui é a boca dele, com essas papilas. Os nematódios conquistaram com sucesso os hábitats marinhos, de água doce e terrestre, embora a maioria seja de vida livre. Há muitos representantes parasitas de praticamente todos os tipos de plantas e animais. Seu tamanho é muito variável, indo de aproximadamente 1 milímetro até cerca de 8 metros de comprimento, como as lombrigas pode ser. Aqui tem o oxiuro, que é um verme bem pequenininho,
que é bem comum nas crianças, as crianças sofrem com ele, né? Dá esse prurido no ânus, aí a criança coça, depois coloca o dedo na boca e se autocontamina. Então, por isso que é importante sempre tomar vermífugo. Então, assim, a cada 2 anos, a cada meio ano, eu recomendo que a família inteira, inclusive os animais que vivem na casa, tomem os vermífugos, porque é bem comum mesmo. Em relação à embriologia, eles já são animais triblásticos, quer dizer que possuem os 3 folhetos germinativos, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São pseudocelomados, quer dizer que a cavidade do corpo é delimitada pelos tecidos da mesoderme e tecido da endoderme. Eles já são protostômios, isso significa que quando o blastóporo vai dar origem à boca. E possuem simetria bilateral. Opa, eu queria mostrar uma coisa aqui ainda. Nossa, tá mudando o slide. Queria aumentar a imagem aqui, mas acho que não dá com tela cheia. Bom, aqui a gente percebe a endoderme, essa membrana aqui. O que está em amarelo é o pseudoceloma, quer dizer que não é um celoma completo ainda, onde se encontram as cavidades, os órgãos, né? A mesoderme está aqui em rosa e em laranja a ectoderme. Aqui a gente tem novamente, né, o ascaris lumbricoides, ou seja, a lombriga. Então, colocar a estrutura interna do macho da lombriga. Então, o que que ele tem? Ele tem os espermatozoides que ficam aqui, a cloaca está aqui, a espícula peniana. O ânus não tem no macho, tá? Aqui tem um erro, eles não têm, só a cloaca. O pseudoceloma, né, essa cavidade. Os cordões nervosos, ó, são longitudinais, um na parte ventral, quer dizer, na parte da barriga, né, entre aspas. Outro cordão dorsal. A cutícula, que é importante por conta do ressecamento. A faringe, a boca. Então, já é um animal, assim, que tem várias estruturas, né? O tegumento. O corpo desses vermes é recoberto por uma cutícula protetora muito resistente, produzida pela epiderme e composta principalmente de colágeno. Essa cutícula protege contra as enzimas produzidas pelo sistema digestório do organismo hospedeiro. A epiderme é composta por uma camada de células simples, quer dizer, uma camada só. Em relação à musculatura, a musculatura dos nematóides é composta por uma única camada de células que se distribui longitudinalmente pelo corpo. Essa musculatura é lisa e é responsável pelos movimentos desses animais. Provocam flexões dorso-ventrais. Ou seja, dorso a parte de trás, né, e ventrais a parte da frente. A movimentação também vai depender da elasticidade da cutícula e do esqueleto hidrostático, que é um líquido presente no pseudoceloma. Em relação à respiração, eles não possuem sistema respiratório, e a respiração é cutânea ou tegumentar, feita através de difusão. Quer dizer, o oxigênio atravessa pela cutícula, né, atravessa a epiderme e chega ali no líquido pseudocelomático, onde vai ser distribuído. A mesma coisa o gás carbônico, né, ele sai também por difusão. Então, eles não têm aparelho respiratório. Em relação à digestão, os nematóides são os primeiros animais a apresentarem um sistema digestório completo, ou seja, possuem boca e ânus. A boca possui lábios ao redor, e esses lábios possuem papilas sensoriais, dentes ou placas cortantes, seguidas de uma faringe musculosa, que efetua a sucção do alimento, bombeando para o intestino. Os parasitas alimentam-se de produtos pré-digeridos pelo hospedeiro, mas há também espécies fitófagas e carnívoras. Fitófagas são aquelas que se alimentam de plantas, né?
Então, aqui a gente tem, novamente, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Mas, nessa parte interna aqui, tem a cavidade digestiva. E a gente vê nessa outra imagem, essa parte mais avermelhada, todo o intestino aqui. Circulação, eles também não possuem sistema circulatório. A circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas é feita pelo pseudoceloma, ou seja, no pseudoceloma tem o líquido, né? E ele que carrega os gases para todas as células do corpo. Agora, em relação à excreção, eles já possuem uma célula especializada, com um formato que lembra a letra H. Possuem 2 canais longitudinais que percorrem a lateral do corpo do verme, unidas por um canal transversal, que emite um ducto que elimina excretas pelo poro excretor. E a principal excreta desses animais é a amônia. A gente não pode confundir o sistema excretor com o sistema digestório, né? A excreção é a eliminação de excretas, não de fezes. Então, a excreta dela é amônia. Então, aqui a gente tem o tubo em forma de H, né? Aqui tem o poro excretor, que fica na parte ventral do corpo, e é por aqui que sai, então, a amônia. Bem simples, né? O sistema nervoso, eles possuem 2 cordões nervosos que percorrem o corpo do animal, ventral ou longitudinalmente, né? Um é ventral e o outro é dorsal. Da faringe partem os cordões nervosos. O cordão nervoso dorsal é responsável pela função motora, quer dizer, em relação ao movimento, né? Enquanto a ventral é sensorial e motora, sendo considerada a mais importante. Em relação à reprodução, são animais dioicos, em sua grande maioria possuem sexos separados. Apresentam dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea é diferente do macho. Normalmente os machos são menores e sua porção posterior afilada e curva, para facilitar a cópula. Mostrei antes na outra foto, né? A fecundação é cruzada e o desenvolvimento é indireto. Quer dizer que depois do ovo tem a fase de larva. Depois a larva se torna adulta. Deixa eu só mostrar aqui a fêmea, né? A fêmea é bem maior. Aqui está o ovário, o útero, a vagina dela no meio do corpo, o alojamento dos ovos. E o macho, o sêmen fica aqui numa bolsa, os ductos deferentes, espícula, cloaca, bursa. A gente percebe que o macho é menor. O sistema reprodutor, então, a diferença entre os machos e fêmeas. Então, o aparelho reprodutor feminino tem a abertura vulvar, a vagina, ovo ejetor, 2 úteros, que é a espermateca, né, a parte superior do útero, 2 ovidutos, quer dizer, 2 canais, né, 2 ovários diferenciados histologicamente, quer dizer, em relação ao tecido, né, numa zona germinativa, que são as oogônias, e outra de crescimento, que é o ócito. E o aparelho reprodutor masculino tem 1 ou 2 testículos tubulares, vai depender da espécie, os ductos espermáticos, vesícula seminal, cloaca, e um par de espículas copulatórias ligado ao gubernáculo e à bursa. Todos os nemateumintos têm sexos separados e são dioicos. Nota-se um pequeno grau de dimorfismo sexual. Existe diferença de tamanho entre os machos e fêmeas. O macho deposita seu material genético no poro genital da fêmea, e os gametas do macho são liberados pelo orifício retal, pois não possuem o poro genital. A fecundação, né, entre os gametas ocorre no corpo da fêmea. Depois da fecundação, o zigoto, que é a primeira célula, depois da união, né, depois da fecundação,
se desenvolve dentro de um ovo com a casca bem resistente. Muitas espécies eliminam os ovos para o ambiente, ocorrerão as primeiras divisões e o ovo se tornará embrionado. Quer dizer, já tem um embriãozinho, né? Com mais células. Ele passará por vários estágios larvais. A larva que sai do ovo se chama larva rhabditoide. Depois de passar algumas substituições de sua cutícula, ela se transforma em larva filarioide e depois no adulto. Então, novamente, aqui o macho, né, com essa voltinha aqui, a larva rhabditoide, a larva filarioide, já bem grande, né, bem desenvolvida, quase lembrando um adulto. Aqui, esqueci aqui, o ovo embrionado, quer dizer que já tem um acumulado de células, né, várias, já ocorreram várias mitoses aqui, e aqui ele já está em forma de larva, ovo larvado, ó, tem uma larvinha aqui. Então, completa o desenvolvimento e rompe o ovo e dá origem à larva rhabditoide. A aquisição da cavidade do corpo parece significar uma adaptação vantajosa em vários sentidos. Um dele é... Ai, o que eu escrevi aqui? Que os animais que possuem adquirem considerável tamanho, pois além de significar um aumento de espaço interno que permite alojar melhor os órgãos, pode, graças ao líquido que contém, funcionar como um esqueleto hidráulico de sustentação. Além disso, o fluido contido nessa cavidade, né, no pseudoceloma, pode transportar alimentos, excretas e gases para a respiração, que é o gás carbônico, né, que vai sair do corpo, e o oxigênio que vai entrar no corpo do bicho, pondo em contato todas as células do corpo com substâncias difundidas pelo trato digestivo e pela parede do corpo. Em relação à evolução, durante a evolução, os nemateumintes, que são os nematódios, né, devem ter se originado a partir de um ancestral de simetria bilateral. A simetria bilateral, né, que são os dois lados são iguais, que nem a gente tem dois olhos, né, um direito e um esquerdo, duas orelhas, direita e esquerda, então esses animais também têm essa simetria. Talvez a partir de formas planuloides dos selenterados. Os selenterados são os cnidários, né? Então, a hidra, a anêmona do mar, a água-viva, ou de ancestrais destes selenterados. O ancestral bilateral deve ter originado de um lado os ancestrais acelomados, aqueles que não têm celoma, né, dos plateumintos, que são os vermes achatados, e do outro os ancestrais pseudocelomados dos nematódios. E assim a gente encerra a apresentação e encerra a aula de hoje. Obrigada.